Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 6, versículo número 8. Isaías capítulo de número 6 e o versículo número 8. Então ouvi a voz do Senhor, clamando e dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre como é formado um mensageiro do Senhor. Como Deus prepara o homem para servir na sua obra. Como Deus forja uma pessoa que Ele vai usar como seu mensageiro. É claro que Deus não trabalha com métodos, Deus não tem um padrão pré-estabelecido. Deus tem várias maneiras e modos de forjar um homem para ser o seu vaso, o seu mensageiro. Mas existem algumas coisas específicas que devem acontecer em nossa vida. Isso aconteceu na vida do profeta Isaías. Então nós vamos descobrir essas coisas aqui, lendo esse capítulo 6 do profeta Isaías. E vamos destacar 4 coisas importantes que faz com que um homem se torne um mensageiro de Deus, que faz com que uma mulher se torne uma mensageira do Senhor. Primeiro, contemplação. Segundo, introspecção. Terceiro, vocação. E 4, missão. Então foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ele contemplou a glória de Deus. Os antigos santos chamavam a contemplação de Deus de uma visão beatífica. É quando o crente vai atingir a consumação da sua salvação e ele vai contemplar Deus face a face, porque isto é o objetivo da nossa salvação, fazer com que a gente esteja diante do trono de Deus e contemplando Deus face a face, ver Deus como Ele é em todo o seu esplendor, majestade e glória. Quando a nossa alma será totalmente absorvida pela glória e pela visão majestosa de Deus. Porém, os santos diziam que antes da gente chegar a essa sublimidade da salvação, a essa contemplação viva de Deus, nós podemos ter um lapejo desta glória. A gente pode ter visões desta glória. A gente pode ter contemplação desta glória, ainda vivendo neste mundo. E foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Está escrito, no ano em que morreu o rei Osias, versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto encheu o templo. Serafins estavam voando por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
Então Isaías teve o privilégio de ter esta visão magnífica e gloriosa de Deus. Ele contemplou a Shekinah de Deus, o esplendor e a glória de Deus, Deus sentado no seu trono. Porém, meus irmãos, para que a gente tenha essa visão de Deus, para que a gente contemple Deus sentado no seu trono, é necessário acontecer algumas coisas conosco. Primeiro o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Quer dizer, antes da gente contemplar Deus, o rei Uzias tem que morrer. E o que é o rei Uzias? A Escritura diz que Uzias foi o rei de Judá. Começou a governar muito cedo, com seus 16 anos. E diz que no começo do seu governo ele era uma pessoa justa e piedosa. E começou a realizar várias obras no seu reino. E tudo quanto ele realizava, ele tinha sucesso. Começou a vencer os seus inimigos e estabelecer a prosperidade no seu governo. Tudo iria bem no reino do rei Uzias. Porém, 1 Crônicas, capítulo de número 26, versículo 16, diz o seguinte: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho encheu o seu coração. E ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de Deus. Quer dizer, o rei Uzias achou-se que era o tal, que ele também poderia oferecer incenso que só era permitido ao sacerdote. Então, por causa do seu sucesso, ele se orgulhou. Então, meus irmãos, o rei Uzias, que tem que ser morto em nosso coração, é o orgulho. Porque para podermos contemplar a glória de Deus, o orgulho tem que estar de lado. Porque Deus resiste os orgulhosos. Quer dizer, Deus dificulta a vida de uma pessoa que é soberba. Então, antes de contemplarmos Deus sentado no seu trono, nós temos que fazer com que Deus se sente no trono do nosso coração. Que o nosso ego seja posto de lado e que Ele que domine a nossa vida para contemplar a glória de Deus. A outra coisa que deve acontecer em nossa vida é que a experiência com Deus é pessoal. Isaías disse: eu vi o Senhor. Então não importava o momento histórico que Isaías estava vivendo, não importava a situação do povo de Israel, não importava a corrupção dos sacerdotes, os orgulhos dos reis. Isso não impedia de Isaías ter uma relação com Deus, uma experiência com Deus, porque a comunhão com Deus é pessoal, independentemente de qualquer outra pessoa. Vocês sabem que um profeta não poderia penetrar no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote. Então apenas o sumo sacerdote contemplava a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Porém, como a experiência é pessoal e Deus está sensível a cada um de seus filhos, todos nós também podemos contemplar Deus. Então o profeta Isaías, mesmo estando ali no pátio do templo, e sem ter o direito de penetrar
no Santo dos Santos, para contemplar Deus em seu esplendor, ele mesmo assim teve uma experiência pessoal com Deus. Eu não sei se o Santo dos Santos foi transportado para dentro de Isaías, ou se Isaías foi transportado para dentro dos Santos. O que eu sei é que ele contemplou a Shekinah de Deus, a glória de Deus, aquilo que os sacerdotes não estavam mais vendo e contemplando, ele contemplou. Então não importa o estado da igreja, não importa o estado do seu departamento, a experiência com Deus é pessoal. Glória a Deus. A outra coisa que Isaías teve que experimentar foi a santidade na vida. Quando ele contemplou os serafins, ele via que os serafins, com as suas asas, cobria os seus olhos, porque para eles Deus era santíssimo e não poderia ser contemplado com o olho vivo. Eles cobriam seus pés porque demonstravam uma reverência a Deus, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Então Isaías compreendeu: se os serafins que vivem diante do trono de Deus precisa de ter uma santidade para contemplar Deus, então também os homens, para contemplar Deus, precisam ser santos, precisa ter uma vida santificada, precisa esguardar-se do mal e se consagrar a Deus. Glória a Deus. Aleluias. E outra coisa que o profeta Isaías compreendeu, para poder contemplar a glória de Deus e ter uma experiência com Deus, é que ele entendeu que buscar a Deus, buscar a glória de Deus, está acessível a todos, porque está escrito: toda a terra está cheia da glória de Deus. Então a glória de Deus não está apenas restrita ao templo, mas estava em toda a terra. Então todas as pessoas podem buscar a glória de Deus. Deus está acessível a todos. Isso não é um privilégio de sacerdote, nem de pastores, nem de presbíteros, nem de evangelistas, nem de obreiros. É um privilégio dado a todos os cristãos, a todos os crentes. Todos podem buscar a glória de Deus, porque Deus está acessível a todos. Então, a primeira coisa é a contemplação. Para nos tornarmos mensageiros de Deus, temos que contemplar Deus. E a segunda é a introspecção. Quer dizer, é o crente olhar para dentro do seu coração. Isaías fez isso no versículo 5, ele diz: então eu disse: ai de mim, porque sou um pecador. Então, antes, meus irmãos, de nós vermos Deus, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e reconhecer o nosso estado. Quer dizer, temos que nos humilhar, porque está escrito que Deus não só habita no santo e sublime trono, mas também habita no contrito e abatido de coração, e naqueles que tremem diante da minha palavra. Então é deixar com que o nosso coração se rasgue diante de Deus, é nos humilharmos diante de Deus, reconhecemos que não somos nada e que precisamos do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E outra coisa importante que deve estar dentro do nosso coração é que nós precisamos ser queimados
com o fogo do Espírito. Quando Isaías estava ali se humilhando diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, a sua pecaminosidade, diz que um serafins tirou uma brasa do altar e queimou os lábios de Isaías e disse: tu estás limpo da tua transgressão. Então somente o Espírito de Deus habitando dentro de um coração humilde é que faz com que este homem viva uma vida de santidade diante de Deus. Precisamos ter uma experiência com o poder do Espírito de Deus, com o fogo de Deus. Quando Cristo comissionou seus apóstolos para pregar o Evangelho, ele disse: mas primeiro vocês têm que permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Mas sobre vós descerá a virtude do Espírito Santo, então sereis a minha testemunha. Então, para sermos testemunha, mensageiro de Deus, é preciso que o fogo do Espírito esteja queimando no altar do nosso coração. Glória a Deus, aleluias. E a terceira coisa é a vocação. Primeiro, contemplar Deus. Segundo, reconhecer a nossa situação, o nosso estado diante de Deus. E agora ter vocação. Porém, para termos vocação, precisamos que algumas coisas aconteçam, como aconteceu com o profeta Isaías. Primeiro, ouvir o chamado do Senhor. Está escrito aí no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Então ainda, meus irmãos, que nós tenhamos uma vocação, mas nós precisamos esperar a chamada de Deus. E Isaías recebeu a chamada de Deus. Então, se você tem uma vocação, Deus também vai chamar você no momento certo para você executar essa vocação. Então, até lá, nós temos que estar nos preparando. O cristão tem que estar se preparando para esperar o momento da sua chamada. Diz que um certo irmão chegou para o pastor e disse: pastor, eu tive uma visão. E nessa visão eu contemplei uma placa, e nessa placa tinha 3 consoantes: o V, o P e o B. E Deus me fez entender que significava: vá pregar na Bolívia. Então eu quero que o Senhor me envie para a Bolívia. Mas o pastor viu que aquele irmão poderia ter até vocação para ser missionário, mas ainda não estava preparado. Ele deveria ainda se preparar para poder ser enviado ao campo missionário. Então o pastor disse: meu irmão, Deus me deu outra interpretação. As letras significam: vá plantar batata. Quer dizer, vai fazer alguma coisa enquanto Deus lhe prepara para a chamada. Então o cristão não fica esperando, ele fica se preparando até chegar o momento dele ouvir a voz de Deus. Porém, não temos apenas que ouvir a voz de Deus, mas também, como houve em Isaías, ter a disposição. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então não adianta apenas ter a vocação, ouvir a chamada, precisa ter a disposição para fazer aquilo que Deus está nos chamando. Ser uma pessoa voluntária. Está disposto a pagar o preço. Está disponível para o Senhor. Mas não é o suficiente apenas estar disponível. Ter uma boa vontade.
é preciso também obedecer. Porque o versículo 9 disse: então ele me disse, vai e diz a este povo. Então, já que tu estás disponível, então agora obedece a chamada e vai. Não fica parado. Cumpre o teu ministério, aquilo que tu recebeu do Senhor. Porque não adianta apenas sonhar, se eu fosse isso, eu fazia aquilo e fazia aquilo outro. Não basta ter a boa intenção. Precisa também obedecer na hora que Deus chamar. Não fazer como o profeta Jonas, que fugiu para outra direção, mas ir para a direção que Deus está lhe ordenando. Ser um servo obediente a Deus. E por último, a missão. Para fazermos a missão, meus irmãos, temos que entender algumas coisas. Primeiro, esperar dificuldade e oposição. Olha o que Deus disse para Isaías, versículo 9. Esse povo em que eu estou te enviando, de fato, eles não vão te entender. Eles não vão compreender a tua palavra. Quer dizer, Deus não estava prometendo ao profeta Isaías uma vida boa, um sucesso no ministério. Não é porque Deus nos chamou para realizarmos determinada coisa que vai ter só sucesso, só coisa boa, só bons resultados, que vamos ser recebidos com beijos e abraços, que todas as pessoas do nosso departamento vão nos apoiar, que todas as pessoas da igreja vai comprar a nossa visão. Não, vai ter dificuldade no trabalho de Deus. Vamos encontrar oposição, vamos encontrar obstáculos no meio do caminho. Mas não podemos desistir. Temos que estar firme para cumprir a nossa missão. Deus, meus irmãos, não iludiu ninguém. O profeta Jeremias foi que disse: Senhor, tu me iludiu. Eu pensava que eu ia ter sucesso, que todos iam me ouvir. Agora onde é que eu estou? Estou aqui dentro do calabouço, dentro da lama. Não, Deus não prometeu a Jeremias nenhuma facilidade. Pelo contrário, Deus prometeu firmar e fortificar o caráter de Jeremias, para que ele pudesse aguentar firme, resistir firme e não se desviar do seu ministério. Então, para cumprir a missão de Deus, esperamos dificuldade e oposição, mas não desistimos. Segundo, saber que a missão tem um tempo determinado. Embora, meus irmãos, a obra que nós realizamos para Deus é vitalícia, é a nossa vida toda, mas determinadas missões, determinada obra tem o tempo determinado para afinar. Deus disse para Isaías, no versículo 11, então eu disse, olha o que Isaías perguntou, então eu disse, até quando, Senhor? Quer dizer, até quando eu serei o teu mensageiro para um povo tão rebelde? E Deus disse, até que sejam desoladas as cidades. Quer dizer, haveria um tempo em que o ministério do profeta iria terminar. Mas até lá ele tinha que permanecer perseverando, apesar das dificuldades. Então, meus irmãos, não é os problemas que nos faz desistir do nosso ministério, da nossa obra e da nossa missão. É Deus, quando diz, acabou, terminou, agora parte para outro lugar. Enquanto não, nós temos que permanecer firme. Diz que uma mulher de um pastor estava muito incomodada com a igreja que o seu marido pastoreava.
ela já estava saturada, e para ela já tinha que acabar logo aquele tempo ali, o seu marido partir para outra igreja, outro campo. Então, um dia, quando o seu marido chegou da escola dominical, ela se escondeu debaixo da cama. Então o marido estava ali no quarto, e ele ouviu uma voz dizendo: eis, meu servo, o teu tempo já terminou. Prepara as tuas malas e parte. Então o pastor foi bem devagarzinho para perto da cama, levantou o lençol e disse: eu conheço a voz do Senhor, mas também conheço a voz da minha senhora. Então quem determina não é o homem, quem determina é o Senhor, se o tempo já findou. Enquanto ele não dizer acabou, não é você, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem ninguém que vai dizer que acabou. Glória a Deus. E por último, aprenda a confiar em Deus e esperar resultados. Isaías ia enfrentar oposição, dificuldade, mas tinha que confiar: Deus vai dar resultado na minha missão. Eu sei que um dia esse fruto, essa semente vai produzir frutos. Deus disse para Isaías: toda essa terra será assolada. Mas eu vou te dizer um negócio: ainda que fique o toco, só o tronco, ela vai germinar novamente e vai produzir. Está aí no versículo de número 13. Como carvalho, disse Deus para Isaías, como a árvore de carvalho, depois que é derribada e fica só o toco, mesmo assim ela vai tornar a produzir de novo. Por quê? Porque a obra é de Deus, e Deus é o responsável para a sua obra. O nosso dever é apenas obedecer. O nosso dever é apenas confiar. E o resultado o Senhor trará. Porque quando a árvore, irmãos, está só o toco, está escrito em Jó 14, versículo 8 e 9. Se a árvore envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Então nada está perdido, nada é impossível e extraordinário para Deus. Pode cair as folhas, pode apodrecer os frutos, pode secar a raiz, pode tombar a árvore, mas se nós confiamos em Deus, estamos no nosso posto, obedecendo a Deus, um dia o Espírito de Deus, a água viva, vai soprar sobre o nosso ministério, e vai fazer com que aquilo que está morto receba vida, porque Deus é um Deus vivo, um Deus de resultado. Portanto, não desista da obra de Deus, permaneça, que Deus um dia dará resultado no seu serviço. Amém? Amém. Então eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.